Hello, my dear students. How are you today? Today, our class is a different class. We will talk about celebrate that is very important in the United States, the Thanksgiving Day. Where is teacher? O que a professora está falando aqui? Hoje nós vamos ter uma aula especial, certo? Nós vamos falar sobre um dia, uma celebração especial nos Estados Unidos, tá? Como nós estamos no mês de novembro, nós vamos tocar nesse assunto. É uma celebração que acontece no dia 25 de dezembro. Eu vou falar um pouquinho sobre essa celebração para vocês, mostrando um texto que eu retirei da página britânica.com, certo? Britânica.com. E eu vou fazer a leitura desse texto, mostrando para vocês o texto, obviamente, e depois eu também vou ajudar com a tradução, certo? Nós vamos ver também algumas imagens que ilustram muito bem o Thanksgiving, certo? Para que vocês entendam o que a professora está falando. Pronto. Aqui está a nossa referência, certo? Site britânica.com. Nós vamos ler esse pequeno texto que vai falar um pouquinho sobre o Thanksgiving. Então, gente, Thanksgiving Day, annual national holiday in the United States and Canada celebrating the harvest and the other blessing of the past year. America generally believe that the Thanksgiving immolated in 1621 harvest feast, shared by the English colonists, pilgrims of Piedmont, and the Wampum people. The American holiday is particularly rich in legend and symbolism, and the traditional fare of the giving method typically includes turkey, bread stuffing, potatoes, canned berries, pumpkin pie. With respect to vehicular travel, the holiday is often the busiest of the year, as family members gather with one another. Thanksgiving Day is celebrated on Turkey's Day, November 25, 2021. This is a typically picture of a family celebrating Thanksgiving Day. Everybody pray for the blessings. Então, aqui é uma típica mesa, certo? De celebração do Thanksgiving. Tem aí uma família, né? Fazendo preces, agradecendo a Deus pelas bênçãos. Thanksgiving is basically around the table with your family, share the important moments and having grace to God. É uma celebração que basicamente acontece ao redor da mesa com a família, dando graças a Deus. Agora nós vamos à tradução daquele texto, certo? Dia de Ação de Graças é um feriado nacional anual nos Estados Unidos e Canadá que comemora a colheita e outras bênçãos do ano passado. Os americanos geralmente acreditam que o seu Dia de Ação de Graças se baseia em uma festa da colheita de 1621, compartilhada pelos colonos ingleses, os peregrinos, né, de Plymouth, e pelo povo de Wampum. O feriado americano é particularmente rico em lendas e simbolismos, e a comida tradicional da refeição de Ação de Graças normalmente inclui peru, pão recheado, recheio de pão, né, no caso, batatas, tortas de cranberry e abóbora. Com relação às viagens de veículos, o feriado costuma ser o mais movimentado do ano, pois os membros das famílias se reúnem.
O Dia de Ação de Graças é comemorado na quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. No caso, esse ano, né, dia 25 de novembro, todo 25 de novembro eles comemoram esse Dia de Ação de Graças. No caso, aqui no Brasil, talvez fosse um feriado equivalente à Semana Santa, né? Onde as famílias se reúnem. Então, lá ainda é uma tradição muito forte esse dia para eles, né? É como se fosse uma Páscoa ou talvez um Natal. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade sobre as festividades, né? A gente sabe que nos Estados Unidos há pouquíssimos feriados, diferente do Brasil, né? Lá basicamente são 3 feriados anuais e esse é um dos feriados mais importantes para eles em termos culturais, né? Para quem não sabe, a colonização norte-americana foi uma colonização protestante, certo? A maioria dos colonos eles vieram da Inglaterra, onde a cultura religiosa era a cultura protestante. E por isso, né, a festa da colheita, né, onde eles celebravam de fato as bênçãos recebidas, né, a prosperidade que estava ali derramada sobre a vida deles por conta das bênçãos de Deus, segundo a crença deles, tá? Pessoal, nós vamos continuar falando sobre o Thanksgiving e agora nós vamos ter uma parte prática da nossa aula. Como é essa parte prática? Nós vamos tratar aqui de um diálogo, vocês vão fazer duplas e vão tentar executar esse diálogo, certo? São 2 personagens, a primeira personagem é a Mônica e o segundo personagem é o Dennis, tá? Então, eu vou fazer a leitura desse diálogo para vocês, depois eu vou colocar aqui em tela o texto do diálogo, tá bom? Mônica: So Dennis, what are you doing? Não, gente, eu acho melhor eu projetar logo o texto, certo? E continuar aqui, desculpem o imprevisto, né? Mas eu acho melhor mostrar o texto e fazendo a leitura, certo? Vai ficar mais tranquilo para vocês. Um instante. Let's start. Vamos começar. Então, diz assim: So, Dennis, what are you going to do for Thanksgiving? I'm going to have dinner at my parents' house. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to cook dinner with some friends. We are going to make fish soup. That's unusual. We always have turkey, mashed potatoes. I know. Every year my friends and I make something different. Sounds like fun. Well, I have a happy Thanksgiving. Thanks. You too. Então, vocês viram aí a separação, certo? Do diálogo. Cada personagem tem aí a sua fala e vocês vão se dividir em grupos, em equipes, no caso, né? De 2 pessoas, duplas, e vão tentar fazer aí a leitura correta desse diálogo. Eu vou fazer a repetição do diálogo, agora bem devagar, e falando o nome de cada personagem, tá? Personagem 1, Mônica. Ela diz o seguinte: So, Dennis, what are you going to do for Thanksgiving? Dennis responde: I'm going to have dinner at my parents' house. What about you? Any plans? Mônica replica: Yeah, I'm going to cook dinner with some friends. We are going to make fish soup. That's unusual. We always have turkey, mashed potatoes. I know. Mônica agora, né? I know. Every year, my friends and I make something different. Dennis diz o seguinte: Sounds like fun. Well, I have a happy Thanksgiving. Mônica fala: Thanks, you too. Certo? O que é que vocês vão fazer agora? Vão tirar aí
uns 5 minutos para fazerem a cópia desse diálogo. Vou aproximar aqui, tá? No vídeo, para que vocês consigam ver bem direitinho. E aí vocês pausam esse vídeo e vão fazer a cópia, tá, desse texto. Então, pessoal, agora finalizando esse tempo, o que vocês vão fazer? Vão responder algumas questõezinhas de interpretação textual relacionadas ao nosso diálogo e ao que nós conversamos sobre essa comemoração do Thanksgiving, ok? Vou deixar em tela as perguntas para vocês anotarem. First question, people. A primeira perguntinha. A primeira comemoração de ação de graças aconteceu no século XVII nos Estados Unidos, em agradecimento a qual evento? Letra A. Chegada de ingleses na América, a cristianização de nativos, a uma boa colheita. Probleminha aqui na tela. Então vamos repetir as opções. A chegada de ingleses na América, a cristianização de nativos, uma boa colheita ou a chegada do verão no hemisfério norte? Essa pergunta aqui vocês vão pesquisar, tá? Vocês vão usar os recursos que tiverem para pesquisar. Qual presidente americano decretou o Dia de Ação de Graças como feriado nacional? Foi George Washington, Abraham Lincoln, Benjamin Harrison ou Franklin Roosevelt? O Dia de Ação de Graças é uma comemoração oficial no Brasil? Verdadeiro ou falso? Qual desses países não tem o Dia de Ação de Graças como celebração nacional? A Libéria, Holanda, Argentina ou Granada? Eu acredito que pela cultura de colonização vocês já vão saber qual desses países não celebra o Dia de Ação de Graças, certo? Lá no primeiro texto que nós lemos falava sobre Estados Unidos e Canadá, mas nós sabemos que outros países também foram colonizados por ingleses. Essa aqui nós falamos um pouquinho sobre isso, certo? Lá no texto apareceu. Por qual outro nome o Thanksgiving é conhecido nos Estados Unidos? Turkey Day, dia do peru, Ham Day, dia do pernil, Family Day, dia da família, ou Feast Day, dia da ceia? Número 6. Aproximadamente quantos quilos de peru são consumidos por ano nos Estados Unidos? Quantos quilos? 16, 32, 50 ou 79? Isso aqui, essa pergunta é por família, né? Olha aí, um dia aqui que nós vamos, vai estar acontecendo aqui dia 26, né, aqui no Brasil. Qual desses eventos acontecia no dia seguinte ao Thanksgiving e deu início à história da Black Friday? Um jantar na Casa Branca, todos os comércios fechavam a porta, uma grande parada da Max, loja de departamento, ou uma partida de futebol entre Exército e Marinha? Essa aqui vocês também, certo? É cultura. E aí vocês vão buscar na internet qual é a resposta correta. Para transformar a imagem negativa e racista em algo positivo para a população, um novo lema para a data foi instituído por lojistas. From, tracinho, to black, do tracinho ao preto. White, red, green or blue. Isso aqui eles estão falando ainda da Black Friday, ok? 10 minutes ago, let's go to answer. Vamos lá corrigir. Primeira questão, a resposta correta é uma boa colheita, né? Por quê? Em 1620, um grupo de peregrinos ingleses desembarcou em Massachusetts. Vendo sua dificuldade de sobrevivência, nativos os ensinaram a plantar e caçar, e um ano depois festejaram juntos sua colheita farta, apesar de ser inverno. Aqui sobre qual presidente foi o Abraham Lincoln, tá?
Mais de 200 anos depois da primeira festa, o Abraham Lincoln oficializou a data na última sexta-feira de novembro. E em 1939, Franklin Roosevelt alterou a data para o que temos hoje. O Dia Nacional de Ação de Graças é na quarta quinta-feira de novembro. Então, essa resposta aqui até eu errei, tá? Porque é verdadeiro, não é? Porque existe uma lei, embora a gente não comemore isso aí. Tá? De acordo com a lei número 781 de 1949, o governo Gaspar Dutra instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças, que será a quarta quinta-feira do mês de novembro. Mesmo assim, a maioria das famílias brasileiras não se importou com essa festa. Tá? Então, como não é cultura nossa, o povo brasileiro acabou não aderindo. Essa aqui estava muito fácil, né? Até por conta da questão de colonização. A Argentina, né? Seria aí a opção, porque não foi colonizada por ingleses. Então, a tradição originalmente americana foi apropriada em diversos países. E hoje, né, além dos Estados Unidos e Canadá, alcança algumas ilhas do Caribe, países da América do Sul, Europa e Ásia. E África. Mas não, na Argentina não é uma festa típica. Então, sobre essa festa, né? Ela vai ser aí chamada também de Turkey Day, já que o peru assado é o prato mais importante da festa, certo? Em 2017, segundo dados da National Turkey Federation, os americanos consumiram cerca de 45 milhões de perus no Dia de Ação de Graças. Essa pergunta não ficou muito bem elaborada, porque a gente não ficou claro se era por família, por pessoa, né? Mas eu acredito que seja por família, né? São quase 80 quilos de peru por ano, segundo a pesquisa feita pela plataforma Indexbox. A maior concentração de consumo dessa carne acontece no Dia de Ação de Graças e no Natal. Então, aí 79 quilos. E aqui, né, sobre o surgimento aí da Black Friday, que a gente vai ver aí daqui uns dias, né, foi um jogo de futebol, uma partida de futebol entre o Exército e a Marinha, que desencadeou essa questão aí da cultura da Black Friday nos Estados Unidos. Uma tradição de partida de futebol entre homens do Exército e Marinha, que aconteceu na Filadélfia no dia seguinte ao Thanksgiving. O evento deixava a cidade um caos e isso incomodava os policiais que não conseguiam tirar uma folga um dia, né? A questão do preconceito que se levantou a respeito do dia Black Friday, né? Passou a ser também chamado como o dia Red and Black, vermelho e preto, certo? Nessa época do ano, na década de 80, a economia ficava estagnada e no vermelho, até os lojistas ressignificarem a Black Friday, dando descontos. Então, a ação tirava as lojas do vermelho e fazia lucrar logo antes do Natal. Gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito mais para conhecer a cultura norte-americana, tá ok? Bye bye, see you in the next class.